nessa contagem aí também, porque namorou 22 anos juntos. E aí, tem alguém aqui que está mais tempo junto? Cadê? Quem é? Quem gritou eu aí? Quem que grita? Ah, Bruno. Aqui, ó. Você tem esse tempo de... Vamos lá, Alex e Gil. Quanto tempo juntos? Meu 26 Deus. anos. 25 só de casados. Glória. Não demorou não, hein, Simone? Rolou um negócio aí, Ricardo deu uma enrolada. Deixa eu ver. 26 anos. Alguém mais tempo junto do que Gil e Alex? Não? Então eu vou chamar Gil e Alex pra cá, vocês vão nos dar essa honra. Vamos aplaudi-los, igreja? 25 anos de casamento, meu Deus. Que Vai fazer bênção. agora. No dia da Que glória. É pra não errar a data, né? O Vaso foi esperto, já colocou na data do aniversário. Parabéns, ganhou já o pudinzinho. Porque ele, se eu descobrir uma coisa, é que o Vaso ama doce, tá? Meu Deus, ama doce, ama doce. Então, Eu tô devagar. 26 anos juntos, inspirando muitos casais, muitas famílias que a gente sabe da história. E a gente quer saber assim, se ao longo desse tempo junto ainda rola, né, aquele efeito olho no olho, coração ainda palpita, dá uma reviravolta aqui dentro, sem ser de raiva, porque lá em casa dá uma palpitação também, mas costuma ser uma toalha, um tênis, um negócio espalhado, entendeu? Mas é outro tipo de palpitação que eu tô falando. Tô falando daquela borboleta no estômago, aquela saudade quando viaja, como que é? Conta pra gente aí, aquela aceleração, como que é ela? Eu acho que ele é mais. Eu acho que ele é... Ai, pastora. Chega um pouquinho pra cá, gente. Eu acho que ele é mais. Ele é mais saudoso, mais saudoso, mais apaixonado. Ele toda hora quer abraçar. Eu já sou mais seca. A pessoa aqui é mais. O homem já veio representando. Então a gente vai aproveitar este momento aqui, 25 anos. Não é todo dia que a gente comemora. Eu vou chegar lá em nome de Jesus com muito jejum, Amém. oração, clamor. Ninguém solta a mão de ninguém aqui, né? A coisa mais fácil do mundo é você viver 25 anos do meu lado. Eu com esse poço de tranquilidade. Jesus nos avisou, né? Quem quiser me seguir, tome-lhe a tua cruz. A minha cruz. Vamos lá. A cruz é o propósito, gente. Ele é meu propósito. Eu falei que eu sou João Batista na vida dele. Eu nasci para fazer ele. E eu vou morrer. Ele vai ficar. O nome dele vai ser... Tô falando sério. Eu nasci para isso. E eu quero aproveitar essa oportunidade aqui de música romântica. Até fiquei nostálgica agora. É a música do meu casamento, essa daí, hein? Fiquei já que... Já derreteu, né? Vai fazer aquela... Vai escolher ou uma declaração para essa mulher nesses 25 anos. Ou uma dança romântica. Dançar, aqui não sai, dela não sai nada. De mim ainda sai. Uma coisa que assim era um pouquinho de pé de valsa, então eu dançava um pouquinho nesse mundo afora. Eita! Antes de conhecer Jesus, Eita, né? Deus! E agora eu danço Como pra o rei Jesus Davi. no Ei, Espírito. eu É, danço, isso eu aí, danço. pra glória de Deus. A gente salta, a gente pula de alegria na presença do Senhor, mas dançar não tanto. Então vamos de declaração? Não sou tão bom de declaração. É. De frente um pro outro. Olho no olho. Meu Deus. Olha só que responsabilidade que vocês me colocaram. Hoje Se tem... você pudesse... Vamos dar uma sacudida nessa roseira aí, Eita, os casais. misericórdia! O negócio fica bom. Vamos lá. Ela tá pedindo pra eu ficar calado, pastor. E aí, como é que eu faço? Não, vai olhar nos olhos, Gil. Que isso? Glória a Deus. Eu quero aproveitar esse momento para dizer diante dos homens, dos anjos, de Deus, do inferno também que está presenciando isso, mas ele já é derrotado em nome de Jesus. E quero dizer para você que eu te amo. Você sabe disso desde o primeiro momento. Você sabe que em alguns instantes eu quero te apertar,
Eu quero te beijar, te acariciar, como se fosse a primeira vez. É next to fly. Né? Mas nem sempre é assim que as coisas acontecem. Depende de nós dois. Mas eu quero dizer pra você que eu te amo, e como nós costumamos dizer, e eu digo em casa e falo aqui pra todos, que nós possamos estar juntos, não só hoje, não até o dia 16 desse mês, semana que vem, que estaremos completando os 20 anos de casado, 25 anos de casado, isso, mas que até a volta do Senhor, ou que, como diz a palavra de Deus, até que a morte nos separe, mas que não seja uma separação, mas que seja uma união para a glória de Deus. Eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Aquele beijo agora, aleluia. Essa é a melhor parte, meu Deus. Não, calma aí, que com 25 anos de casado a gente não pode beijar assim mais não. Beijinho, gente. Beijinho de 25 anos de casado. Sela, olha a recompensa, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por esse casal. Meu Deus, é muita glória. Não, gente, aplaude mais forte, por favor. Muito obrigada. Nós queremos profetizar sobre a vida de vocês que essa data, essa união, vai se repetir por muitas e muitas datas. Nós profetizamos longevidade sobre a aliança de vocês. O inferno, vocês são invisíveis diante dele, porque o Senhor vai cumprir todas as palavras que eles têm sobre a família de vocês. Em nome de Jesus. Agora o casal mais novinho, um baby news, né? Vamos lá. E recém-casado, um é isso mesmo? Baby. Recém-casados, quem nós temos aí? Carol e Tadinho. Nem precisa de votação, aleluia. Vem pra cá, meus filhos. Eu que Agora fiz sobrou esse um pé de casamento. valsa, hein? Bora, Carol, vem. Eu vi você dançando na festa, Carol, vi. Carol, que vocês estão acostumados a ver aqui, ó. Ei, agora vai, irabacana, araia sombra. É porque eu não posso contar tudo. Que vai ver cá pro meio. Essa lua de mel teve história. A lua de mel teve história, gente. Quem é o casado homem aí também? desmaiou na lua de mel. Não Meu aguento. Deus, eu falei, Carol vai ter que... No próximo culto de mulheres, Carol vai dar a chave. Ela vai falar o que fazer para o homem desmaiar. Não, o próximo curso de noivos vai ter uma aula só com a Carol para as mulheres. Né? Vem aqui pro meio, vem cá pro meio, vem ficar no meio. De frente Veio pra trabalhada todo no mundo. leopardo, meu Deus. Ela acha que é só pregar, vem pra igreja, não pregar, não. Então com vocês, vai deixar Dancinha eles escolher? romântica. Não, dancinha. Uma Já dancinha, foi né? a outra oportunidade. A Alex e Gil tiveram prioridade. Dancinha romântica, olho no olho. É. Relembrando. Agora pode botar a mãozinha na cintura. Eita, Deixa eu dar licença. glória. Cadê a música? Calma aí, gente. Gente, o amor é lindo. O amor é cafona. Esse ambiente, abaixa as luzes. Vamos lá, Rafael, joga Se não duro. for pra passar vergonha, não é No amor. ouvidinho dela, no ouvidinho dela, no ouvidinho, vai. Olha no olho, Bora. Carol. Olha no olho. Aí. Nariz no nariz, Pode. Carol. Agora pode. Ô, glória. Pode tudo agora, faça Ei, tudo. ei, Aleluia. meu Deus. Agora que casou, tudo pode, amado, vai. Eita, amor. Aplaude um casal aí, senão o Vai. negócio vai ficar estreito, porque tá recente, a brasa tá acesa. Obrigada, viu? Obrigada por pagar mico Você junto com a acha gente que- aqui. Glória a Deus pela vida de Você vocês. dança muito, hein, Carol? Que isso, hein? Rebentou. Glória a vai Deus. chamar um casal de namorado? Não, né? Não, chegamos, né? É perigoso esse lado. É porque namoro... Vamos, dá alguém tá ruim. preparado aí pra receber a palavra de Deus? Nós dois, vamos dançar? Cadê? Ele falou, vamos deixar quieto. A gente dá show, ó. Ei. Dá licença, tá? Vamos lá, gente. Gostei! Aleluia! Com Tô muita... soltinho hoje, hein? Tava morrendo hoje, aprendi. acabei de ressuscitar. Eu
aprendi nesses 10 anos juntos, né, assim, casados com um sanguíneo hemorrágico, é que o único jeito que você tem de constranger ele é sendo um pior do que ele, né? Isso é desafiador para mim bastante, porque é difícil ultrapassar os limites, Mas né? quando ela quer, que ele ela não consegue. tem o Quando limite. ela quer, ela consegue. Tá bom. E falando nessa questão do sanguíneo, né? Eu gostaria de chamar com muita honra, é um privilégio para nós, casal de terapeutas, são líderes aqui na nossa casa. Esse casal, o Rafa, ele é admirável, porque eu falo assim, o Rafa ele não faz jornada dupla, ele faz jornada tripla, ele faz muitas jornadas. Ele é empresário, atua em outro ramo, é terapeuta de casal também, serve com a gente aqui na casa e com muita excelência. Então, eu quero chamar esse casal, que muito nos inspira em excelência e dedicação, Rafael e Jéssica. Jéssica Pereira, a nossa psi. Que isso? Linda demais. E ele veio bonito. Olha Menina, esse vieram terno de do Rafael, gala, dá né? licença. Vieram de gala, Meu respeita. Deus. Vieram faixa preta mesmo, assim. E eles vão conversar um pouquinho com a gente nessa terça. A dupla de um. Você já pode aproveitar para seguir no Instagram também. Tem uns vídeos lá que dão uma ajudada legal nos relacionamentos. E eles vão conversar um pouquinho sobre temperamento. E antes de passar para eles, eu quero te lembrar, é um culto sobre relacionamentos. E essa abordagem talvez te ajude a entender não só o seu cônjuge. Para você que não é casado, talvez ajude a entender a sua mãe, a sua irmã. O convívio familiar como um todo pode melhorar muito através desse aprendizado. Então, eu gostaria que você absorvesse bastante, recebesse muito da vida desse casal, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Vamos baixar a cabeça para fazer uma breve oração aqui, para consagrar esse momento. Soberano e eterno Deus, nós te damos graças porque não apenas nós estamos aqui celebrando casamentos, mas relacionamentos como um todo. E o que o Senhor vai trazer aqui hoje é muito mais do que apenas se relacionar com o marido, com a esposa, mas é chegar pronto para um relacionamento no qual o Senhor quer que seja. Então, em nome de Jesus, Pai, nos coloca de ouvidos atentos, de olhos bem abertos para aquilo que o Senhor quer falar aqui hoje. E que seja realmente um recomeçar em todos os relacionamentos aqui hoje. Em nome de Jesus, nós te damos graças e te bendizemos, Senhor. Amém. Gente, como a pastora falou, nós somos empresários e, além disso, nós somos terapeutas de casais. Meu nome é Rafael Rodrigues, minha esposa é a Jéssica Rodrigues. Nós somos casados há 2 anos e fez 2 anos esses dias. Mas parece que a gente já é casado uma vida inteira, porque a gente já se dá muito bem com os ensinamentos que a gente vai passar aqui para vocês. Então, nós somos a dupla de um. Esse projeto não é só um projeto, é uma missão. E esse projeto nasceu dia 1º de janeiro de 2025. Tem exatamente aí 6 meses. E já quem não segue ainda a gente, quem não conhece, pode seguir no Instagram, no TikTok, @dupla de um. E a revelação do Senhor desse projeto já começou no nome, porque a gente estava conversando e querendo montar um podcast para divulgar o trabalho, na verdade, da Jéssica. E nessa intenção, o Senhor colocou no nosso coração, mas por que não os dois? Se os dois são terapeutas de casais. E o Senhor deu esse nome, dupla de um. E por que dupla de um? Dupla não é 2? Sim, dupla é de 2. Nós somos a dupla de um pelo seguinte: nós somos uma só carne através do casamento. E não só esse nome diz respeito ao que nós somos, uma só carne, mas a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a Ele. É uma dupla de um, é uma dupla do único, daquele que é o maior de todos. E por isso que tem essa coroa aqui em cima. Por quê? Essa coroa simboliza o Rei dos Reis, aquele que reina sobre o nosso casamento. 3 pessoas entenderam. E por que tem esse escudo aqui? O escudo, gente, na verdade, é o simbolismo do homem perante esse casamento. A pastora Raíssa falou muito bem sobre sacerdócio aqui hoje. Sacerdócios serão recuperados aqui através dessa ministração. E o escudo simboliza aquilo que o homem deve ser. Quantos homens por aí estão sendo, na verdade, anti-escudo? Eles estão expondo o relacionamento a milhares de coisas aí que não deveriam deixar transparecer na relação. Então, o homem, ele é o escudo. E a dupla de um nasceu
dessa visão. E eu já queria começar a perguntar para vocês aí, quem está namorando? Quem está noivando aí, ou está noivo já? E quem é casado, levanta a mão, por favor. Amém. E quem está visitando a gente hoje pela primeira vez? Tem alguém? Aqui ela. Bem-vindos. Bem-vindos. Em nome de Jesus. Mais alguém? Bem-vindo, gente. Queria começar abrindo a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 18. A gente vai ler aqui no telão porque eu quero ler essa versão especificamente. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Só até aí mesmo. Repara que Deus não falou assim: farei para ele alguém idêntico a ele, que seja igualzinho em todo, nas manias, no falar. Não. Deus falou: farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, o convívio com o diferente é o primeiro tópico que a gente vai tratar aqui. Porque Deus não fez Adão e Eva iguais. Deus fez Adão e Eva segundo a vontade boa, perfeita e agradável dele. Mas Deus fez uma auxiliadora para ele. Deus não fez alguém igualzinho a ele. Então, se você acha que você precisa ter um casamento com alguém igual a você, esquece isso. Você precisa ter alguém que lhe complemente aquilo que te falta. E eu com a minha esposa somos assim, nós nos complementamos. O que falta para a Jéssica eu tenho, e o que falta para mim, a Jéssica me dosa também. E o relacionamento, gente, não é sobre encontrar alguém igual a você. Então, a Jéssica e eu, nós tratamos muito isso em terapia de casais. Às vezes, os casais eles se queixam: mas fulano é tão diferente de mim. Amém por isso. Amém porque a partir de hoje, você que está aqui, você que está nos assistindo também, você vai aprender a respeitar diferenças, e as diferenças é que aproximam. Por isso, o título da nossa pregação é As Diferenças que Aproximam. Levanta a mão aqui, quem gosta de planejar. Eu gosto de tudo organizado, planejar tudo, né? Tá levantando a mão não, amada? Vou denunciar. E quem aqui não gosta de planejar? Fica igual aquele louvor. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Gente, todo mundo é do planejamento. Que isso, é mentira. Tem sanguíneo aqui, não? Ou, como eu, você pode ser aquela pessoa que gosta de planejar, mas se no meio do processo precisar ser flexível, tudo bem também. Ok. Hoje nós vamos falar sobre temperamentos. Por quê? Quando você entende sobre temperamentos, você não tem aquela fala: não sei por que essa pessoa é assim. Não sei por que esse menino é desse jeito. Você começa a mudar, porque isso é uma fala de uma pessoa imatura, que acha que todo mundo tem que ser como ela. Porque, olha, eu sou perfeita, eu sou maravilhosa, todo mundo precisa ser como eu. Mas não é assim. Quando nós aprendemos a lidar com o outro, a conhecer o outro, a gente para de querer se imprimir no outro e começa, olha, a escutar mais para entender quem o outro é. E parar de entregar só o que é fácil. O que é fácil? Entregar você. Algumas pessoas já ouviram aqui falar sobre linguagens de amor, né? Não está na ministração, eu estou incluindo. O que acontece com a linguagem do amor? Eu trabalho numa abordagem bem diferente, porque, por exemplo, meu marido, a linguagem de amor dele é toque físico. A minha está longe de ser toque físico. Não é algo que naturalmente eu entrego. A minha linguagem de amor é palavras de afirmações, mas eu não vou entregar para o Rafael só o que eu tenho. Porque é muito fácil eu entregar só o que eu tenho. Se ele é toque físico, olha, eu vou o quê? O amor do casamento é o amor que não pode entrar o ego. Então, eu vou matar isso em mim. Não, se tu é toque físico, eu vou renunciar e vou te entregar toque físico também. A minha são palavras de afirmações. Você não vai me entregar só o seu toque físico. Você vai me entregar palavras de afirmações também. Então, se tu fica nessa caixinha de minha linguagem de amor é essa e pronto, acabou. Não. Jesus nem ensina isso na Bíblia, né? Porque ele tinha todos os temperamentos, todas as linguagens de amor de forma madura. Então, comece a entregar não o que é fácil, não o que é confortável,
confortável. Porque relacionamento fala de renúncia. Você já começa a renunciar no namoro. Por quê? O namoro foi feito para ser santo, né? Eu costumo dizer que depois do casamento eu não tive nenhuma surpresa com o Rafael. Por quê? Eu não passei o tempo do namoro e do noivado conhecendo o corpo dele. Eu passei esse tempo conhecendo ele. Então, no casamento, eu já sabia quem era o Rafael. Eu já tinha conversado, até conversou sobre sexo. Sim, a gente conversou sobre sexo. A gente conversou sobre tudo. Por quê? É o tempo para se conhecer. Porque depois de casa, eu não sabia que você era assim. O que você estava fazendo no tempo do namoro e do noivado que tu não sabia que a pessoa era assim? E, gente, isso é muito forte. Aquilo que a gente vai abrir agora aqui, eu não posso deixar de citar para vocês. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vocês já perceberam que Deus molda o nosso caráter através do convívio com o diferente. Inclusive, quando a gente serve na igreja, a gente serve com pessoas diferentes de nós também. Não está num relacionamento amoroso, mas a gente está convivendo com o diferente. E tem gente servindo mais as pessoas aqui na igreja do que servindo a esposa em casa. Vamos ler aqui, gente. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu quero frisar esse final aqui. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Gente, isso aqui é muito sério. Se você está servindo mais na igreja e menos na sua casa com a sua esposa, se você está tratando a sua esposa mal, está aqui, ó. Deus não vai ouvir mais a sua oração. Deus vai interromper. Aquilo que você orar vai se interromper no meio, não vai chegar até Deus. Então, veja como é um assunto muito sério o casamento e o relacionamento. E a gente pode trazer isso aqui para o namoro também, tá? Tratar uma mulher bem é um sinal de cavalheirismo, é um sinal do Deus que você serve. Então, não é só no casamento que a gente vai tratar bem a nossa companheira. E falando sobre personalidade e temperamentos, né? A gente começou falando sobre sanguíneo, colérico, então vocês vão entender melhor sobre como são esses termos. Mas tem gente que confunde com personalidade, temperamento com personalidade. Então, eu costumo dizer o seguinte, pensa num prato. Pensa num prato de comida, um macarrão, pronto. Você tem a estrela do prato, que é o macarrão. E você tem os temperos, você tem o molho, você tem sal. Só que se você pega esse prato e coloca muito sal, o que vai acontecer com esse prato? Ele vai salgar demais, a estrela do prato vai sumir, que é o macarrão, e só vai aparecer o sal, correto? Assim é o nosso temperamento e a nossa personalidade. A nossa estrela tem que ser o quê? A personalidade. A personalidade você vai moldando ela ao longo da vida. E o temperamento não, você já nasce com ele, você identifica ele ao longo da vida, ele se desenvolve, e aí ele não pode se sobrepor à sua personalidade, senão você é uma pessoa que ainda está pendente de amadurecer. Ou seja, a gente vai tratar aqui dos pontos a melhorar e os pontos fortes de cada temperamento. Os pontos a melhorar não são, digamos assim, é o ponto fraco. A gente não chama de ponto fraco, a gente chama de ponto a melhorar, porque a gente consegue domar esses pontos no nosso temperamento com a nossa maturidade. Então, falando um pouco mais sobre isso de forma mais direta, a gente tem temperamentos que eles são mais expansivos e os que são mais retraídos, ou seja, que são mais introspectivos. A gente tem 4 principais temperamentos. Algumas correntes colocam mais temperamentos, mas nós somos da corrente que são 4. É o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Os 2 primeiros são temperamentos mais expansivos, mais para fora, mais falantes, e os outros 2, que é o fleumático e o melancólico, são temperamentos mais introspectivos. Vamos começar pelo colérico. Os pontos fortes do colérico. Ele é um líder natural, ele é proativo, ele é decidido. E os pontos a melhorar, ou seja, leia-se aqui um colérico ainda que não está tão maduro assim. Ele tende a ser impaciente, autoritário, pode ter dificuldades em ouvir o outro. Então, vou passar a palavra para a Jéssica, porque esse é o temperamento da Jéssica. Eu considero o temperamento mais bonito, né? Porque olha os pontos fortes. Mas só confirmando, para você ter uma clareza maior sobre a diferença de personalidade e temperamento,
quando você vai reagir a qualquer coisa, responder a qualquer coisa, aquilo que você faz no impulso é o seu temperamento. Aquilo que você para pensar e analisar antes de responder é a sua personalidade. Porque a sua personalidade, ela é moldada. O temperamento, ele é amadurecido. Então, tudo que é um impulso rápido é o seu temperamento. Parou 5 segundos para pensar, tipo o colérico, ele pensa bem rápido. Parou um pouquinho para pensar antes de responder, é a sua personalidade. Então, aqui é a forma mais fácil, uma clareza mais fácil de vocês entenderem. Personalidade e temperamento. E quando a gente fala de colérico, né? O colérico, ele é o quê? Ele é o fogo. Ele é aquela coisa, é líder natural. O colérico é aquela criança, minha mãe está aqui para provar, eu nunca quis ser paciente, eu era médica. Por que ser paciente, né, se eu posso ser a médica? Por quê? O colérico, ele tem uma liderança natural. Ele não precisa se esforçar nem um pouquinho para ser líder. Por conta disso, o colérico ele acaba atraindo aquele negocinho chamado inveja. Por quê? Porque é tão natural para ele liderar, é tão natural para ele fazer, que as pessoas que estão ao redor, que não têm essa naturalidade, vão falar, ai, tá querendo aparecer. E, ao contrário, o colérico ele não gosta de aparecer, porque é natural demais. Como o ar que respira, é a liderança do colérico, né? Tá ali, eu botei natural para ficar bem forte. O colérico ele é muito proativo. A minha avó dizia muito assim para mim, olha, filha, você tem que ter expediente. Ela sempre falava o negócio. Fazia uma coisinha assim, olha, expediente, expediente. É algo ali natural do colérico. Ele não está esperando. Tem algo para fazer, ele já está fazendo. Já viram a tia Larissa chegando na igreja? Ela sai catando assim, ó, tudinho, ó, fazendo tudinho. Tu não precisa levar um problema, ela está vendo, ela já está resolvendo. Isso é o quê? A proatividade natural do colérico. Às vezes acaba até invadindo um espaço que não é o dele, mas não é por uma maldade, não é por querer aparecer. Ao contrário, é porque ele é proativo demais. Tudo que é natural, todo mundo que está olhando pode pensar até que é forçado, mas para o colérico é só como o ar que ele respira. E o colérico, ele é o quê? Ele é decidido, ele tem ousadia, ele é posicionado. Dificilmente um colérico vai ser manipulado. É mais fácil ele manipular, porque o colérico, ele falando, ele te convence num poder que se tu achava que, meu Deus, eu estava tão certo do que eu estava pensando, não. O colérico, ele consegue mudar isso, por quê? Ele tem uma autoridade na fala natural e diferenciada. Já vi um grupinho assim de crianças, às vezes eu vou olhar no Kids, eu consigo ficar analisando ali o temperamento de todo mundo. É aquela que só está mandando, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você é aquilo dali. Acabou, gente, o coléricozinho ali, né? Por quê? É essa naturalidade. Mas os pontos a melhorar do colérico. O colérico ele tende a ser impaciente. Mas por quê, né? O colérico ele é conhecido como aquela pessoa que não consegue ficar parada. Tu tá atrasada, ele já tá assim, ó. Eu costumo levar um livro, porque senão eu também fico andando, que eu não consigo ficar muito tempo parada. Meu marido fica assim, por que você fica pulando na igreja? Por que você fica assim? Oh, amor, esse negócio de ficar assim, quietinho, não é pra mim, não. Eu só não toco o céu porque eu sou pequenininha. Porque senão, pulando, eu faço até uma brincadeira com ele. Eu falo, olha, depois que a Gabriela nascer... Ainda bem que tem minha madrinha, tem Clarissa, que ela vai ficar ali com a criança só quietinha, porque eu vou ficar rodando a igreja inteira, eu não consigo. Não, Gabriela. Ou vai estar com Clarissa ou vai estar com o pai, isso eu tenho certeza, porque eu vou estar voando pela igreja. E outra questão, o colérico ele é um pouco autoritário, por quê? Como é fácil para ele dar ordens, é mais fácil a esposa colérica virar e falar assim, Rafael, vai lá lavar a louça, por favor? É porque é automático liderar, entendeu? É correto? Não. Amor, você tem como lavar a louça agora ou daqui a pouco? Você pode fazer? Por quê? Não é meu filho. A criança colérica pode até mandar, mas o marido, ele não é teu funcionário, ele não é o teu filho. Você tem que saber como falar, porque se for melancólico igual meu marido, meu Deus, 10 anos remoendo aquilo que eu falei. É difícil. E aí, o pensamento do colérico, como ele é muito rápido, às vezes o colérico ele corta a pessoa, por quê? Ele já entendeu, a pessoa está ali, ó, querendo se abrir, ele já entendeu tudo que ele... Deixa eu cortar aqui, deixa eu finalizar aqui. Por quê? Porque ele é proativo, ele é produtivo. Eu quero finalizar aqui porque dá tempo de eu fazer outras coisas. E aí ele tem dificuldade do quê? De ouvir.
ele quer falar mais do que ouvir. E a pessoa que fala mais e escuta de menos é uma pessoa um pouco mais cheia só de si. E aí, um dos pontos a melhorar do colérico gigante é o ego. Porque eu sou bom demais, e é mesmo. Mas a gente tem que saber como a gente coloca isso para fora. Porque o colérico, ele não tem um problema, ele tem uma solução. Eu costumo dizer que eu estou na profissão certa. O paciente chega na minha mesa, o quê? Com um problema para eu resolver. Ai, que maravilha. Tem casal que chega falando assim, doutora, tu tem uma varinha mágica para restaurar esse casamento aqui só com uma varinha? Ai, é desses que eu gosto. Eu falo assim com o Rafael, vi um negócio difícil aqui, adorei. O paciente vai achando que ela é Harry Potter, né? Mas por quê? O colérico, o que é problema, né? O colérico, se você fala assim para ele, olha, 99% aqui de chances de dar errado. 1% de dar certo. Ele não ouviu 99%, ele ouviu 1%. Eu preciso só do 1% para fazer acontecer. Então, assim, esse é o temperamento lindo e maravilhoso, E colérico. a régua do colérico é muito alta. Se você é casado com um colérico, igual eu sou com a Jéssica, sinta-se sortudo, porque você foi muito bem escolhido. O colérico, ele sabe tomar decisões. Muita gente se identificou. Vamos falar sobre o segundo temperamento, que é mais expansivo, que é o temperamento sanguíneo. Vocês Nós conhecem temos algum muito sanguíneo? Mais alguém conhece sanguíneo? Sanguíneo é aquele negócio muito fácil, né? Vou ali no bebedouro, alguém parou no caminho. Onde eu estava indo? O que eu estava indo fazer? Parece alguém que eu sou casado também. Gente, explicando meu aqui, aporte é eu falei sanguíneo. que a minha esposa é colérica, né? A Jéssica é colérica, mas nós temos sempre o aporte. O aporte seria o quê? A grosso modo dizendo, seria o segundo colocado nesse ranking do temperamento, porque todos nós temos os 4, mas você tem o primeiro, que é o temperamento principal, e você tem o aporte, que é o segundo colocado. Esse segundo colocado aí nesse ranking, ele vai sendo desenvolvido também ao longo da vida. E às vezes ele pode até mudar. Alguém que amadurece deixa de ser um sanguíneo no aporte e passa a ser um outro temperamento. Mas, enfim, vamos lá, Jéssica. Sanguíneo, né? O nosso pastor aqui, minha pastora já falou, né? O pastor Jones, posso falar que tem temperamento raro? O pastor Jones tem um temperamento raro. Porque o que é normal, tradicional, é eu ter 2 temperamentos que... Coitada, minha pastora. Os 2 temperamentos que irritam, colérica. O que acontece? Normalmente eu tenho um colérico com aporte sanguíneo ou um sanguíneo com aporte colérico. Por exemplo, eu, pastora Raíssa e pastora Simone, somos coléricas com aporte sanguíneo. E aí, quando você vê uma colérica com aporte melancólico, é raríssimo, acontece? Acontece. Mas é difícil a vida dessa pessoa de quem convive com ela, porque são 2 temperamentos que são controladores, são 2 temperamentos assim que quer disputar ali uma certa liderança, porque tem gente que acha que melancólico não quer ser líder, né? Que não é líder. Mas sim, porque ele gosta de controle. Então tem essa disputa. Então até no temperamento tem um equilíbrio. O pastor Jantes, ele veio sem o negócio do equilíbrio, porque ele é sanguíneo com aporte fleumático. Ou seja, o sanguíneo já voa. Ele voa ao quadrado. Por quê? Porque faltou o negócio ali do equilíbrio nele. Então, se ele é a pessoa camarada, ele é camarada até demais. Se ele voa até demais. Glória a Deus por Mas isso, né, gente? é uma pessoa extremamente pacífica. E um dos temperamentos que irrita profundamente o colérico é o fleumático, que é o aporte do pastor Jandes. Por quê? Vamos deixar para falar do fleumático depois, né? Eu explico a dificuldade da vida da pastora O fleumático é o Raíssa. último aqui. E, gente, o sanguíneo, você já viu uma árvore com uma ventania? Se você for na janela e você tem uma árvore que está com uma ventania ali, você vê o galho indo para um lado, daqui a pouco você já vê o galho indo para o outro, ou seja, o vento ele vai mudando de direção. Então, quando você aprende sobre quem é o sanguíneo ele é assim. E não é porque ele faz de propósito, não. É o temperamento dele. Então, quando você entende, você passa a amar mais. Como que eu posso amar alguém que eu não conheço? É muito fácil amar alguém pela superficialidade. Mas Deus, Jesus, não te ama pela sua superficialidade. Ele te ama por aquilo que você é nele. Então, se você
vai imaginar que Jesus e Deus fossem ser recíprocos, pega um pouquinho a reciprocidade e joga de lado quando você está falando sobre relacionamento, porque você imagina se Jesus fosse ser recíproco com quem estava colocando ele na cruz. Ele tinha poder de trucidar aquelas pessoas todas. O que ele falou na cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E no nosso olhar humano, a gente pode falar assim, gente, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Mas Jesus, ele olha com um olhar espiritual, ele olha com um olhar de amor. E o amor dele é muito além do amor que o ser humano entende por padrão. Sim. Então, você não pode amar alguém sem conhecer alguém a fundo. Deus nos conhece a fundo e ele nos ama dessa forma. Mas ele nos ama por aquilo que a gente precisa ser nele. Isso. E o sanguíneo, ele é o quê? Ele é muito comunicativo, ele é feliz, ele é animado, é espontâneo. Eu costumo dizer que o sanguíneo, ele é o sorriso do mundo. Porque quando o sanguíneo está numa mesa, você está rindo. Porque ele quer fazer graça, porque ele gosta de quê? Atenção. Quanto mais atenção ele tem, mais ele está gostando. Mas os pontos a melhorar do sanguíneo, e aqui eu pontuo uma coisa, que muitos profissionais dão diagnóstico de TDAH errado para o sanguíneo. Por quê? Os comportamentos do TDAH, ele é bem parecido com o da pessoa sanguínea. Por quê? É avoado, tem dificuldade de foco, tem dificuldade de atenção, é irresponsável, é esquecido com as responsabilidades. Porque o sanguíneo, ele gosta de prazer. Aonde tem prazer, ele está. Onde tem responsabilidade, tem alguém para assumir essa parte por mim? Esse é o sanguíneo. Então, tem, às vezes, um pouco de confusão com o TDAH, com o temperamento sanguíneo. Então, precisa ser, inclusive, um profissional que entenda de temperamento para não dar o diagnóstico errado ou faz o exame para confirmar tudo certinho. E um dos pontos bem desafiadores do sanguíneo é que tem pessoas que gostam de chamar o sanguíneo de mentiroso. E eu gosto um pouquinho de corrigir essa fala aqui, por quê? Como o sanguíneo gosta de atenção, se ele está contando uma história ali que ele está vendo que está toda a atenção voltada para ele vai florear um pouquinho aquilo dali, ele vai aumentar um cadinho aqui, um cadinho ali. Para quê? Para a atenção continuar totalmente voltada para ele. O sanguíneo é tipo Nelson Rubens, eu aumento, mas não invento. É tipo isso, porque enquanto a atenção está voltada para ele, ok. E aí você fala, Jéssica, mas o sanguíneo tem esse problema de foco, por exemplo, com tudo? Com o que ele quer ter foco, ele vai ter. Aonde ter algo que vai dar retorno para ele, vai dar prazer para ele vai estar focado. Não tem prazer, ou ele vai fazer porque ele é um adulto maduro, responsável, ou ele vai fazer porque tem o quê? Alguém direcionando. E, normalmente, quem direciona é o colérico. Porque ou o colérico é aquele que queima, ou é aquele que aquece. Ou o colérico é o controlador, ou ele é o que direciona. E eu tenho certeza que você já está amando mais o seu cônjuge, a sua namorada, o seu parceiro, já conhecendo sobre esses dois temperamentos que são aqueles que são mais expansivos. Você está começando a entender melhor por que ele age dessa forma. E assim, aquilo que eu falei anteriormente, você só consegue amar aquilo que você conhece por inteiro. É muito fácil você amar na superficialidade, mas você só ama quando você passa pela cruz. A pastora Raíssa falou aqui hoje sobre a cruz, sobre o sacrifício. Então, pense no sacrifício de Jesus. Se sacrifique um pouco mais para entender aquela pessoa com quem você escolheu dividir a vida. Vamos falar aqui agora sobre os temperamentos que são mais introspectivos, são mais internalizados, ou seja, são dois, o melancólico e o fleumático. Primeiro, o melancólico. Ele tem total prazer, gente, de falar do É o meu temperamento, tá, gente? Ficou azul porque foi intencional aqui. Primeiro, foram os temperamentos de mais expansividade, ou seja, são os temperamentos mais igual ao fogo. E agora é os temperamentos mais quietinhos, mais frios, né, digamos assim, menos quentes. O melancólico, os pontos fortes dele: profundo, sensível, analítico, leal. Se você está casado com um melancólico, espere realmente muita lealdade. Jéssica e eu tratamos de casamentos. Até hoje, acho que só teve um melancólico que traiu. Um só. Né, diante de dezenas de casados. Então, você realmente espere alguém muito leal do seu lado, muito analítico. Pessoas melancólicas são boas para profissões e para tarefas que precisam de muita atenção, de muito foco, de muito detalhe. E a confiança, né? Ele é muito sensível também. Só que aí vem os pontos a melhorar do melancólico. Ele pode ser crítico, pessimista e perfeccionista demais. Então, se você está com o melancólico ali
e ele está com aquela cara de quem comeu e não gostou, talvez não seja porque ele não Vive está assim. gostando do momento, é porque ele pensa demais. E quem pensa demais, às vezes, se afunda nos seus próprios pensamentos, né? O melancólico, ele é um negócio maravilhoso. Por quê? Diferente do colérico e do sanguíneo, o colérico ele guarda um pouquinho as coisas. Porém, quando ele libera, acabou, foi embora. O sanguíneo, no dia seguinte, ele não lembra mais que ele teve um problema, ele não lembra mais de nada. Agora, o melancólico, certa vez, Rafael estava falando um negócio comigo de uma igreja que ele foi. Aí eu falei assim, amor, isso aí foi o que o pastor falou com você? Aí ele foi, eu falei, olha, mas a gente está com o pastor Jantes e com a pastora Raíssa na Recomeçar, na emissora antiga, e eu não acompanhei isso não. De quando que foi isso? Há 8 anos atrás. E ele falava como se aquilo fosse presente, como se tivesse acontecido naquele momento. Por quê? O melancólico, ele é feito esponja. Ele vai, ó, inchando, ele vai guardando tudo, ele é marcado por tudo. Porém, o melancólico, ele é marcado por coisas boas e ruins, mas ele vai dar ênfase para o quê? Para o que é ruim, vai querer reclamar o tempo todo. O melancólico é aquele que acorda assim, ó céus, ó vida. Quando você... Se você, de repente, já identificou que você está casado com um melancólico, ou namorando, ou noivo, se o melancólico passar por alguma situação que ele quiser falar com você, se abrir, não fica oferecendo muita solução para ele, não, só ouve. Porque o colérico, ele quer dar solução, mas o melancólico ele só quer reclamar. Sabe como é que eu faço com o Rafael? Eu vejo que ele está precisando colocar algumas coisas para fora. Aí eu falo assim, amor, 5 minutos para tu colocar tudo para fora. 5 minutos para o melancólico, gente, é quase 1 hora, tá? Pensa nisso aí. Aí ele tá lá falando, eu tô assim, ó. Eu tenho solução para tudo que ele tá falando, mas ele quer solução? Não, ele quer sentir, ele quer reclamar e ele quer colocar para fora. Se eu entro interrompendo, nossa, você é uma insensível, né? Você não consegue me ouvir, você não me entende. É desafiador. E aí o melancólico ouve assim, não leva pro coração, não. Quem já ouviu muito essa frase e ficou, não, eu levo sim, tá aqui dentro, eu vou carregar por toda a minha vida. É engraçado, né? Mas esses são os pontos desafiadores do melancólico. Por quê? A reclamação, ela trava a tua vida. A reclamação, ela te impede de viver coisas que você já deveria estar avançando já em sonhos, em propósitos, em tudo. Então, quanto mais você reclama, meus pastores podem me corrigir, mas na minha cabeça é como se o céu estivesse se fechando. Porque, caramba, tu tá vivo, tu tem força para tu viver. Quem tu acha que dá essa força? Isso é um melancólico imaturo, tá? Meu marido já deu um pulinho nisso daí, porque senão ia ser difícil para mim. Mas, graças a Deus, ele tá um pouquinho evoluído nesse ponto. Mas o melancólico, ele precisa começar a ver beleza na vida. Eu coloco sempre melancólico para contemplar. Já contemplou hoje? Porque tu tem que, no mínimo, acordar agradecendo pelo ar que tu tá respirando. Porque senão tu reclama até do ar que tu tá respirando. Tu tem o básico para viver. O colérico, ele precisa do ar, porque o resto ele corre atrás, ele conquista. O melancólico, Senhor, levanta meu braço, levanta minha perna. Já viram aquela cena em que, de repente, agora que você já está começando a entender melhor sobre temperamento, a esposa melancólica fala assim, nossa, eu não vou lavar a louça hoje porque eu estou cansado, hoje o dia foi dose, eu tive que lidar com um monte de gente, começa a reclamar, né? Eu tive que lidar com cliente chato, com patrão chato, nananana, e começa a reclamar. O marido colérico fala assim para ela, pode deixar a louça que eu daqui a pouco vou lá lavar. E aí ela continua reclamando. Por quê? Porque ela é melancólica, ela quer alguém que tenha empatia com o problema dela, ela quer que alguém ouça, ou seja, alguém, o marido que está ali do lado dela, que é o melhor amigo dela, você é o melhor amigo da sua esposa. Esposa, você é a melhor amiga do seu marido. Então, tenha empatia com a dor da pessoa, não queira só resolver o problema do melancólico. Fale assim, nossa, amor, realmente, você teve um dia desgastante, como é que foi? Me conta um pouco mais. Eu vou lavar a louça, então amanhã eu lavo, mas eu quero ouvir de você. O que você passou hoje que te fez ficar tão cansada assim? Essa é a diferença. Você está tendo empatia com a dor do melancólico.
E é assim que o melancólico se conecta. Se você é um casal que você sente que você é melancólico, que você está desconectado do seu cônjuge, da sua namorada, da sua mãe, de quem seja, né? É por conta disso. Você não se sente compreendido. E aí o melancólico ele não consegue se conectar. O colérico, por exemplo, aqui, que ele tem um rançozinho com o melancólico por conta disso, porque como o colérico é prático e o melancólico não, o colérico fica ali o quê? Ai, que baboseira! Meu Deus, mas tu se importou com isso. E aí, isso dentro do casamento destrói. Porque ele quer ser ouvido, ele quer ser compreendido, ele quer se conectar. O melancólico, ele não é igual o sanguíneo, que tem todas as amizades do mundo, todos os amigos do mundo, não. É tudo muito pontual com o melancólico. Mas, olha, quem tem o melancólico como marido, como amigo, como pai, olha, vocês têm alguém que, de fato, te ama de verdade, que é inteiro, porque o melancólico ele não faz nada pela metade. Se é pela metade, eu não entro. Se é para entregar um pouquinho, eu não vou. O melancólico ele tem o quê? Profundidade. E dentro da profundidade tem a lealdade, tem a fidelidade. Eu lembro que quando eu era solteira, eu fiz a minha cartinha, né, do que eu queria dentro ali com o meu parceiro. Por que a cartinha é importante? Porque eu precisava ver se eu era a mulher para aquele homem. Porque não adiantava eu encontrar aquele homem se eu não fosse a mulher para aquele homem. Então, a minha cartinha era mais sobre quem eu precisava me tornar do que, de fato, quem eu iria encontrar. E na cartinha eu coloquei assim, eu quero um melancólico. Aí eu fiquei me analisando, meu Deus, mas o que irrita mais o melancólico é o quê? O colérico é o quê? O melancólico e o fleumático. Mas aí eu parei para pensar. Tudo que tem no melancólico é o que falta em mim. Colérico é estratégico, tá? É tudo que falta em mim. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou amadurecer, eu vou aprender a lidar muito bem com o temperamento melancólico, porque eu, Jéssica, eu não gostava nem de muitos amigos melancólicos, porque de melancólico, para mim, estava bom a minha irmã e meu irmão Tiago. Tava ótimo, já era o suficiente para mim. Aí eu quero casar com melancólico, meu Deus. Mas eu falei, Senhor, é isso que eu quero. Por quê? O colérico e o melancólico maduros, eles são uma potência gigante, mas sem maturidade vai precisar de restauração nesse casamento. E quem falta aqui? Quem a gente deixou por último? Fleumático. Por quê, né? Por que a gente deixou o fleumático por último? Porque ele não está nem aí, ele não quer conflito, ele não está muito interessado. Você pega um fleumático e põe dentro de um conflito, ele prefere que Jesus volte do que ele está dentro de um conflito. O fleumático, o ponto forte dele, e eu admiro muito isso no fleumático, é que ele é muito calmo, muito pacífico, muito equilibrado, conciliador e confiável. Levou toda a calma do mundo, né, no caso. Ele levou toda a calma do mundo, ele inspirou a calma do mundo e ele guardou para ele, tá? É o nosso pastor Janderson aqui, ele tem o aporte fleumático. Mas aí um fleumático que ainda não amadureceu tanto, ele tem os pontos a melhorar, e alguns deles são tendência à passividade, procrastinação e omissão. É o cara do tanto faz. Amor, vamos no culto de casais? Tanto faz. Se quiser ir, vamos. Amor, você tá há tanto tempo naquela empresa, né? Faz a cena aí, amor. A cena da empresa. Eu amo a cena da empresa. Amor, você viu no Instagram o teu colega do trabalho, ele foi promovido, todo mundo comemorando. Que legal, né? Isso não move nada em você, não, porque você está tantos anos nessa empresa. Mas ele está desesperado por dinheiro, ele está em outra estação. Então, eu estou aqui bem, a gente não está tão assim desesperado. Então, para mim, tudo bem, é no tempo de Deus mesmo. Vamos deixar Deus fazer, né? Mas, amor, na Bíblia não diz que Moisés teve que levantar o cajado para Deus operar o milagre? O que tu tá fazendo para o milagre chegar? Ele estava desesperado para o povo passar, né? A gente não tá, não. Esse é o fleumático na vida. A gente costuma brincar que o fleumático ele funciona você dando, não um empurrãozinho, é tipo um empurrãozão mesmo, entendeu? Porque pro fleumático tá tudo ótimo, tá tudo uma maravilha. Acho que a procrastinação, se não foi o sanguíneo, foi o fleumático que inventou. Mas a procrastinação tá nos dois, tá, gente? É assim, uma habilidade do sanguíneo e do fleumático de procrastinar. Aí depois que é o quê? Como falta a autorresponsabilidade, que eu gosto muito, de falar, não, eu tenho um TDAH, né? Eu tenho isso. Não, tu tem preguiça mesmo. Porque é algo que pega os dois temperamentos. É mais fácil você olhar no espelho e você falar assim, o que está me limitando?
O que de fato me limita? É a minha preguiça? O que é? É falta de vontade de fazer? Porque, olha, às vezes a gente procura uma resposta no diagnóstico e a resposta está dentro de você. Na preguiça, no não querer fazer, no encostar em um para poder fazer. O fleumático, por exemplo, ele ama ter um colérico do lado dele. Por quê? Faz tudo, eu não preciso fazer nada. O fleumático, quando ele tem que fazer alguma coisa, é assim, você pode deixar isso aqui pronto para mim? Aí ele vai chegar, ele pro outro, ó, já fiz, mas quem fez? Quem tá do lado. Ele mesmo não fez. Por quê? Tá tudo sempre muito bom pro fleumático, né? Por que reclamar? O fleumático, ele pensa assim, se eu reclamar, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Então não vou reclamar, não. Por quê, né? Vou ficar aqui na minha. Mas fleumático são excelentes amigos. O fleumático, ele não faz nada por si. Mas se for um amigo ali ficar muito no pé dele, tá? Vamos comigo, vamos lá, vamos lá. Ah, tá, vamos. E aí, quando ele vai, ele flui, ele até gosta. A questão do fleumático é o sair, é o ir. Até ele ir, ele tá na preguiça. Mas depois que ele vai, ele acontece. Eu gosto muito do ponto do fleumático de não querer brigas. Porque às vezes vem a pessoa, o colérico tem um ranço no fleumático, porque eu quero brigar. Tá tudo certo, meu amor. Você tem toda a razão do mundo. Ele não quer brigar com nada, tá tudo, não. É o pássaro ali passando. O fleumático assim. tem aquela cara de paisagem, já viu? É o fleumático. E aí, com isso, agora eu vou falar com homens fleumáticos, né? A questão de ser o fleumático imaturo é que a tua mulher ela pode ficar desprotegida. Porque numa ausência de um posicionamento seu, porque olha só, o homem é o telhado e a mulher é a coluna. Se você não faz o que você deveria fazer, depois vai chamar a tua mulher de controladora. Mas não é controladora. Se você não está fazendo, ela se vê no lugar de o quê? Alguém tem que fazer alguma coisa aqui. Alguém tem que fazer acontecer. Aí é muito fácil falar que a mulher é controladora, né? Mas você estava no teu papel? Você estava fazendo o que você deveria fazer? Aí, né? Que tapa, hein? Bate menos. Gente, a gente vai abrir aqui, tá quase. Mas ainda tem mais tapa ainda. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2. A gente já falou aqui que a gente vive numa sociedade muito contrária ao casamento, né? E realmente, assim, o casamento ele é visto como uma instituição falida, mas uma instituição emotivista que você casa, daqui a pouco você já separa. Mas aqui eu quero ler com vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só até aqui. O mundo está doido para que você veja o casamento como algo falido. O mundo está doido para que você veja o casamento como algo fácil de se dissolver. Mas a Bíblia nos ensina que a gente precisa se transformar pela renovação da sua mente. Quem está pronto aqui para ser transformado hoje? Em nome de Jesus. E aí eu tenho uma notícia para te dar. Não é um passe de mágica, não é um pirlim-pim-pim. A transformação, o milagre, começa primeiro por você. Pela sua autorresponsabilidade de pegar isso aqui que a gente está trazendo e realmente comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque Deus não quer que você se sobressaia pelo seu temperamento. Deus quer que você sobressaia pelo caráter de Cristo em você. E aí o apóstolo Paulo fala algo muito pontual, e a gente já está se encaminhando para o final, em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E reparem aqui que isso tudo são virtudes que compõem o fruto do Espírito. Tem gente que fala errado, né? Os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é um só, e a gênese dele é o amor, e depois vem essas outras coisas. Ou seja, repare que sem o amor você não faz nenhuma delas aqui. Nenhuma das demais você vai conseguir desempenhar. Porque o primeiro é o amor. Não por acaso o primeiro é o amor. Então, se você quer se transformar, quer transformar o seu relacionamento, comece por você, comece pelo amor e comece dosando o seu temperamento por
várias virtudes daquelas que a gente já leu aqui. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Já vamos pedir para a banda indo subindo já, a gente já está caminhando para o final. Eu costumo dizer que se você entende sobre temperamentos, você entende sobre pessoas. E isso vai para todos os tipos de relacionamentos. Talvez você hoje seja aqui um namorado, um noivo, um solteiro, ou até mesmo você casado. Como é que é teu relacionamento com a tua mãe? Como é que é teu relacionamento com teu pai, com os seus irmãos, com os seus colegas de trabalho, com os seus irmãos em Cristo também? Como que é os seus relacionamentos? Porque, olha, se o temperamento é o que vem no impulso, ou seja, é o que você entrega de forma imediata, você só está se entregando no impulso ou você está parando para olhar para quem está do seu lado? Entender que aquela pessoa ali é diferente. Eu, por exemplo, passei... O temperamento, ele brilhou... Quando eu vi ali o colérico, eu achava que eu era extremamente diferente da minha mãe, porque a gente chocava o tempo todo. E, na verdade, eu sou igualzinha à minha mãe. Ela é colérica, eu sou colérica. E aí, o que acontece? A gente chocava o tempo todo. Queria liderar, eu queria entender o porquê de novo. Vai fazer aquilo, eu vou fazer por quê? Por que eu tenho que fazer? Era assim, minha mãe cortou um dobrado comigo. Glória a Deus, hoje ela não corta mais. Mas é assim. Eu aplico, por exemplo, palestras de temperamentos dentro de empresa, porque o conflito, gente, ele desce, o conflito cai quase ao chão quando você começa a entender sobre temperamentos. Eu paro de julgar o coleguinha. Nossa, que difícil, né? Sente tudo. A gente vive numa sociedade que todo mundo é muito emotivo. Todo mundo sente demais. Por quê? Ninguém sabe lidar com as próprias emoções. Aí fica cuspindo em cima de todo mundo. Ah, você falou assim comigo. Igual a criança mimada. É a geração que a gente hoje está vivendo, de falta de maturidade com as emoções. Então, se você entende o seu temperamento, primeiro você se conhece. E se você ali entende o temperamento do outro, você aprende o quê? A lidar com o outro, a falar melhor com o outro. Será que você, de fato, tem um problema com alguém ou você não está sabendo se relacionar com essa pessoa? E a dupla de um agradece a pastora Raíssa, pastor Janderson, pastor Ricardo, pastora Simone, de ter acreditado nesse projeto, de ter nos colocado aqui. Nós já servimos com muito amor essa igreja na produção, nós somos os atuais líderes da produção, os ninjas. E hoje a gente está servindo essa igreja de uma maneira diferente, aqui trazendo essa ministração para vocês, porque não foi apenas o pastor Janderson, pastora Raíssa, não foi apenas os pastores que programaram essa data. Deus programou essa data para você se transformar, para você recomeçar, para você aplicar aquilo que está aqui nos temperamentos, na lição do que os temperamentos nos ensinam. E, para finalizar, a gente quer abrir em Isaías, capítulo 18, versículo 17. Você pode ter considerado essa data aqui como apenas um passatempo, você pode ter vindo para cá achando que eu ouvi uma palestra sobre terapia, ou você pode considerar aqui como um recomeço para o seu amor com as pessoas, para o seu amor com o seu cônjuge, para o seu amor com o seu namorado, com o seu parceiro. Isaías 48, versículo 17, diz assim: Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Então você pode ter escutado tudo isso aqui e sair lá fora e esqueceu tudo, igual o sanguíneo. Ou você pode sair daqui e aplicar, igual o melancólico. Gente, brincadeiras à parte. O melancólico vai aplicar daqui a 10 anos, o colérico vai aplicar hoje, agora, daqui a pouco. Todos esses temperamentos que vocês ouviram aqui são expressões do Criador. E Deus não erra em formar a gente, mas Ele quer que o seu temperamento não seja uma muleta. Ele não quer que você fale, olha, eu ajo assim porque é o meu temperamento. Não, o temperamento é feito para você observar suas atitudes e mudar, e transformar. Observar os seus pontos a melhorar. E quando você olha para o outro, você olha para o outro com um olhar de amor. Não, ele age assim meio impulsivo porque ele é sanguíneo. Ele age assim mais retraído porque ele é melancólico. Então, olha só a diferença de como você entrou aqui hoje, como você vai sair. Eu determino que você vai passar a ter um relacionamento totalmente transformado a partir de hoje. Você vai ter um recomeçar no seu relacionamento. E se você é solteiro, esse culto aqui também foi principalmente para você. Porque você vai chegar no seu relacionamento muito mais pronto. Tanto para escolher a pessoa com quem você vai estar, como para tratar bem essa pessoa. Para que as suas orações não sejam interrompidas quando forem para o Pai. Então a gente quer finalizar essa ministração aqui de uma maneira muito especial, orando, né? Vou pedir para a igreja ficar de pé.
Quando eu falo sobre temperamentos, eu falo sobre transformações. E eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, as luzes elas podem diminuir, por gentileza, porque eu quero trazer uma consciência agora na sua mente. Pensa aqui comigo, quantas vezes você magoou alguém pela sua forma de falar? Quantas vezes você não soube esperar o tempo do outro para ouvir, para entender? E nisso você, com certeza, magoou uma mãe, magoou um pai, magoou um marido. Algum momento da sua vida, você com certeza magoou alguém querendo se imprimir no outro, querendo que o outro seja como você, que o outro fale como você. É impossível, em algum momento dessa vida, você não ter ferido o outro. Talvez a mulher que é ali mais temperamento expansivo, como a gente falou, quantas vezes você anulou o seu marido porque o seu tempo era melhor do que o dele? Porque você não soube esperar o tempo dele? Porque o tempo dele é diferente do seu. Mas olha, se ele é o sacerdote da sua casa, se você escolheu ele para ser o seu marido, você tem que se submeter. O tempo dele pode ser diferente do seu. E olha, você vai ter que esperar. Se for melancólico, você vai ter que esperar. Se for fleumático, você vai ter que esperar mais ainda. Mas olha, foi a tua escolha. Se você escolheu, nós não somos como os que retrocedem. Você vai além, você vai amadurecer junto com o seu parceiro. Então você que está com o namorado, com o noivo ou com o seu cônjuge, eu quero que vocês virem um para o outro e falem, olha, me perdoa. Me perdoa pelas vezes que eu não te ouvi. Me perdoa pelas vezes que eu não tive paciência com você. Me perdoe quando eu quis que você fosse eu. Porque eu achei que o meu tempo e o que eu faço é melhor do que você. Eu peço perdão agora para você, para que os céus ouçam, para que a terra ouça. Eu libero o perdão genuíno para você. E eu renovo hoje a nossa aliança. A nossa aliança hoje é purificada, é limpa, na autoridade do nome de Jesus. E eu prometo, a partir de hoje, ter mais paciência com você. Eu prometo, a partir de hoje, te amar como Cristo amou a igreja. Eu prometo, a partir de hoje, não colocar nada na tua frente. Eu prometo que a partir de hoje, o nosso casamento, o nosso relacionamento é a minha prioridade. E eu declaro para o céu e para a terra ouvir que o nosso relacionamento é blindado em Cristo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou me descansar, me lançar no teu amor. Você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir.